Fala pessoal, estamos aqui com a galera do Landfall, da Landfall. Boa. Esqueci esse artigo aí. Fica à vontade, Neto, vai bem de boa aí. E estamos aqui, né, para falar um pouco sobre a carreira da banda, sobre o começo, sobre esse novo álbum Elevate que saiu agora recentemente, agora pela Frontiers. A banda já fez o show de lançamento do álbum, que inclusive eu compareci, foi bem legal lá. E agora estão com um show marcado aí também, abrindo pro Johnny. Johnny Joeli. Johnny Joeli, é difícil de falar o nome dele. E, pô, parabéns, né? Muito bacana essa conquista aí de vocês. Pô, valeu, obrigado. E primeiro eu queria que vocês se apresentassem, né? E contassem um pouquinho sobre como que a música e mais assim o rock, né? E como que isso entrou na vida de vocês lá atrás, assim, as primeiras memórias que vocês têm, assim, de ser picado por aquele mosquitinho do rock. Bom, posso começar? Por favor. Bom, eu sou o Felipe Souza, batera e produtor da Landfall também. Pegando só esse gancho de timeline, se apresente, por favor, antes, então. Eu sou Marcelo Guelb, guitarrista da Landfall. Só pegando esse gancho que você falou do mosquitinho do rock. Na verdade, eu e o Marcelo, a gente é amigo de infância. Então, a gente se conhece desde os 3, 4 anos, a gente era vizinho. Caramba. E faz bastante tempo, na verdade. Não precisa contar aí quanto. Mais de 20. Mais de 20. E aí, o que acontece? Meu pai, ele tinha banda quando ele era moleque, né? E ele era músico e sempre tocava teclado e tal. E meu irmão mais velho, Rafael, ele também tocava, ele é batera. E, cara, então eu fui criado no mundo da música ali, né? Meus pais sempre gostaram de música e tal. E o Marcelo vivia lá em casa, a gente brincava junto e tal. A gente era vizinho de porta, literalmente, né? Famílias amigas que faziam coisas juntos, almoços juntos, né? E minha mãe e a mãe dele também com os dois pequenos, né? Crescendo juntos ali. Então, eu acabei absorvendo um pouco desse cotidiano de estar na casa dele e eles serem músicos. Além de que meu pai e minha mãe também gostam de música, né? Sempre tinham uns CDs em casa e tal. Então, foi muito legal, assim. A gente vem desse background musical aí desde criança. Então, legal, já é algo de família. A gente sempre teve banda, a gente sempre gostou de tocar, desde criança, tocando e tal. E aí a gente, cara, depois, adolescente, rock and roll, né, bicho? Metal, conhecemos e, cara, desde lá, quando a gente tinha 15 anos, a gente fez nosso primeiro show com outros caras e tal. E qual foi o artista que fez vocês decidirem virar músicos? Teve algum estalo, assim, que... Cara, eu vou falar artistas não, mas meu pai e meu irmão. Ah, sim. Porque sem eles, talvez teria encontrado um outro caminho ali, mas não sei dizer ao certo. Mas eu diria com toda certeza meu pai e meu irmão. Eu acho que quando eu conheci o rock e a guitarra, assim, o Ed Van Halen, né, por exemplo, eu acho que deu um estralo assim, do que eu gostaria de fazer dentro da música. Eu já gostava muito de música, mas eu acho que o rock intensificou tudo isso, assim, a vezes 1000, sabe? Então, e me apaixonei ali por guitarra e etc. E daí, esse negócio de virtuosismo também me chamava muito a atenção, né? E foi uma fase, assim, uma adolescência bem intensa ali na parte de estudos de guitarra e coisa arada, né? Porque quando você fala assim, o que determinou para eu virar batera realmente foi conhecendo banda, foi ouvindo gente, ouvindo um monte de som e tal. E, cara, minhas influências, basicamente, cara. Dream Theater, Mr. Big, Van Halen, próprio Van Halen. Também tá mais pro prog ali, pra virtuosidade. Tem. Também. A gente absorve um pouco dessas pitadas do prog das nossas influências, né? Mas eu acho que mesmo antes da gente conhecer o rock, assim, o palco, a música ao vivo, esse tipo de coisa, os discos, isso sempre trouxe muito a nossa atenção, assim, né? Desde pequeno, né? E eu acho que foi muito intensificado quando a gente fez a relação disso com o rock, né? Sim. Propriamente dito. Não, legal. E, assim, desde essa época até, né, vocês se conheceram e começaram nessa trajetória da música.
e em algum momento vocês decidiram criar a Landfall, né? A banda que está hoje aí, né, fazendo bastante sucesso, né? Contato com gravador internacional. Então eu queria que vocês contassem como é que surgiu a ideia de criar a Landfall, né? Qual foi se teve algum momento específico ali, qual foi a intenção por trás, né? Se teve alguma... a gente quer se expressar, a gente quer falar sobre tais assuntos, né? Como é que foi o direcionamento artístico nesse começo? Posso contar o pré-Landfall? Pode. Aí você conclui. A gente tinha uma banda, antes da Landfall, chamada Wild Child, que era independente. A gente tem 3 discos lançados, tinha 3 discos lançados, de forma independente. E a gente sempre gostou disso. A gente tocava na noite, tocava as músicas covers e tal. E a gente decidiu... Na verdade, começamos tocando cover, né? Exatamente. Na Wild, né? E nisso, a gente deu um estalo assim, galera, vamos começar a produzir, vamos começar a compor as nossas próprias músicas, a fazer alguma coisa para deixar de legado para o futuro. Né? Isso sempre foi a nossa pelo menos a nossa mentalidade de que só tocar o cover ali, já, pelo menos pra gente, já não estava só servindo mais, entendeu? A gente já começou a pensar nesse tipo de coisa. Então a gente montou a Wild Child, a gente tem 3 discos, tinha 3 discos lançados de forma independente. E depois de um tempo, isso com o Thiago já. Tá? Ah, legal. Com o Thiago já. Então nós 3... Eu, Marcelo, a gente, Thiago. antes da Landfall, a gente gravou 3 discos. Era quase o Landfall, né? Quase o Landfall. Produzidos de forma independente, produzidos por nós mesmos. A gente estava aprendendo a fazer o negócio. Isso. Com outro vocalista, outro estilo, né? Ah, não era mais esse... Não é... Não. Era um hard, heavy... Meio experimental. Progressivo e bem experimental, assim, sabe? E a gente lançou 3 discos, fizemos um monte de coisa bacana, né? Abrimos o show do Glenn Hughes, abrimos o show do Dr. Sim, né? Tivemos bastante Mike experiência Becerra bacana, também. né? E a gente fazia o que a gente podia, obviamente. E chegou um ponto que a banda com a Wild Child, com o vocalista anterior, começou a não dar muito mais certo. E o Gui foi fazer um sub pra ele, com um show que ele não podia. Foi, inclusive... aniversário de 20 anos do Crossroads. Não, 17 anos. 17 anos do Crossroads, né? E eles convidaram a gente. E o Gui foi lá e fez o show com a gente e a gente gostou muito, assim. Se sentiu muito bem, né? A gente brinca que o primeiro show da Landfall foi com o Gui de sub. Fazendo som pra outro vocalista. Antes de virar Landfall. Exatamente, antes de virar Landfall. Né? E nisso, a gente tinha uma outra banda, paralelo a isso, a gente tinha uma outra banda com o Gui. Por isso que a gente conhecia o Gui. Né? Tocando cover. Tocando cover. Tocando um bar, assim, e tal. E nisso... A gente achou que o Gui também parece muito com a gente, assim, sabe? E nisso acabou afunilando as escolhas, o tipo de som, o que a gente gosta. Porra, o Gui é amigo nosso. Tipo, desde lá, daquela época. Então, acabou que, porra... foi muito natural essa criação da Landfall, vamos dizer assim, sabe? Então... eu acho que o Gui era o cara que a gente sempre esteve buscando, na verdade, né? E de lá, época pré-Landfall, ainda, a gente mudou o nome de Wild Child para Wild. Ó, isso muita gente não sabe e a gente está revelando tudo pro Gustavo aqui agora. Olha, bomba, aquele bomba. Assim. A gente mudou o nome de Wild Child para Wild. E nesse meio tempo, a gente lançou não, né, na verdade. A gente gravou um EP com algumas músicas. Com 5, né? 5 músicas. E 4 dessas 5 músicas estão no The Turning Point da Landfall. Que foi o álbum de estreia. Isso, exatamente. E aí eu acho que você pode contar um pouquinho do contato com a Frontiers. Então, o nosso grande amigo Alessandro Del Vecchio, né? Sim, que é o dono lá da Frontiers. Ele é um dos donos ali, né? Não, na verdade, ele é um produtor, assim, que realiza muitos trabalhos dentro da gravadora. O dono é aquele Mário, né? Serafino. Serafino Perugino, o Mário também, do RH, que faz todo... PR. PR, né? Relacionamento com... assim, com as bandas. Com os artistas. Com as bandas, etc. E o Alessandro viu o nosso Instagram, cara. Viu umas músicas, então, gostou demais. Partiu dele. Mandou mensagem pra gente, gostou demais. Vocês
já tiveram contato com algum gravador, etc. E mandou o nosso material pra Frontiers. E daí ali começou. Mas eles já conheciam o Gui, né? Porque o Gui... isso em paralelo, uma teve outra uma história. banda chamada Auras, que teve em 2010 um disco lançado pela Frontiers. Né? Ah, sim. Foi a primeira banda da América Latina a ter som lançado pela Frontiers. Pô, bacana. Em 2010. Em 2010. Tem tempo. E também contribuiu com composições para outros discos lá da gravadora. Tipo, pro Jimmy Jamison, né? Falecido. Pro Bob Kimball, do Toto. Fergie Frederiksen também do Toto. Fergie Frederiksen também falecido do Toto, né? E então o Gui sempre teve essa relação com eles, Já né? tinha uma abertura ali. É. Né? E eles gostaram, entendeu? E aí sugeriram a gente começar uma coisa do zero, né? Tipo, desvincular da nossa primeira banda e fazer uma coisa do zero com outra proposta e o que realmente aconteceu. Porque quando ele mandou mensagem, vocês não tinham ainda o nome Landfall, né? Não, ainda Não. Era o Wild. Foi aí que a gente decidiu realmente, igual o Marcelo falou, cara, vamos desvincular tudo que a gente tem, um legado a gente deixou, inclusive todas as músicas estão disponíveis do que a gente já fez. Se quiser tá tudo procurar, lá. achar... Legal. Acha aí. Mas aí, nessa época, a gente preferiu realmente tirar todo esse vínculo que a gente tinha da nossa história até ali. Pô, beleza, aqui é um ponto final, vamos começar o negócio do zero aqui e vamos pra frente, entendeu? Aí que foi meio que assim que começou a Landfall. Respondendo a tua pergunta de forma Não, mas exagerada. Assim, tem que ser assim, Cara, deixa eu só tirar a esteira da caixa ali. Daí você corta isso aqui. Depois a gente... Vamos ver se tá rolando o áudio lá. Tá. Porque tá me incomodando isso aqui. Aí. Essa é a parte que fica tudo preto e branco, assim, sabe? Isso. E volta. Foi. Legal, e aí, assim, vocês tiveram esse contato do pessoal da Frontiers, né, pra gravar o The Turning Point. E aí, como é que foram as composições, né? Como é que foi esse período aí de vocês falaram que já tinham algumas músicas que já vinham dos projetos anteriores, mas vocês tiveram que fazer outras também, né? Aí como é que foi, quais foram as principais influências e algumas histórias de gravação, assim, como é que foi o clima desse primeiro álbum? O primeiro álbum é sempre um álbum muito importante, né? Com certeza. Marcou muito. Uma pelo fato da gente ter assinado com uma gravadora internacional. Primeiro de tudo, porque a gente sempre veio de formato independente, a gente sempre fez tudo. Então, marcou muito. Uma coisa que a gente até depois falou, né? Porque o nome The Turning Point é como se fosse realmente uma mudança mesmo na nossa carreira. O ponto da virada da nossa carreira, assim, que realmente, pô, as coisas começaram a acontecer, assim, sabe? Desde lá de trás, a gente começando a tocar em bar, pequenininho, e, sabe? Até aqui, realmente, porra, aqui mudou. É um título muito simbólico, né? Sim. Simboliza muito aquele momento ali, né? Isso que eu acho muito bacana, né? Cara, como a gente falou, a gente tinha 4 músicas para esse álbum. Então, a Frontiers pediu pra gente fazer um álbum de 11 músicas. Tinha que correr, então. Então, tinha que apressar. Então, pô, ali a água bateu na bunda ali, vamos produzir, vamos fazer. Gente, aproveitem bandas enquanto vocês não têm prazo para entregar as coisas. Vocês não sabem o que é ter que compor com prazo. Não é fácil. Então, a gente tinha 4 músicas, a gente tinha 5, entrou 4. Pra gente fazer... Você lembra quanto tempo foi de composição até... Eu acho que de composição foram alguns meses, né? Tipo, uns 4 meses. Composição foi bem rápido, assim. 4 meses pra fazer 6 músicas. 6, 7 músicas. E detalhe... A gente foi mandando material pra eles, eles foram aprovando, gostando e tal. Nesse diálogo. Nesse meio tempo, tem. Eles se interessam muito pra saber o que a banda tá... O que vai vir de output da banda. Legal. E eles, pelo menos no The Turning Point e no Elevate, né, nos 2 álbuns que a gente tem com eles, não rolou nenhum tipo de, não, essa aqui não, essa aqui corta, não, tipo, sempre foi muito natural, assim, sabe? Legal. Mas eles se interessam, isso é muito bom. Eu acho... É gostoso você ouvir dos caras que têm experiência de tantas bandas que tem, tipo, lançadas quase que um trabalho de produção também, né? Eu acho que a gente, assim, tem que às vezes ter... eu sei que o artista é muito apegado à própria música, etc. Ele tem a sua visão da coisa, mas a gente às vezes tem que
dá ouvidos, cara, porque eles têm mais de 1000 discos lançados, né? Então são caras que têm tato de mercado, que sabem o que estão falando. Não é uma produção musical, de fato, mas é uma opinião que tem que ser levada em conta. Com certeza. Não. Pelo legado que eles têm. Eu ia perguntar para vocês qual foi assim, a lição que vocês mais assim pegaram para vocês, né, dessa questão do antes da Frontiers e depois, assim, como que a banda era antes, o que vocês aprenderam, né, sendo uma banda agora de gravadora, né, de renome e tal, qual foi a lição que vocês tiraram? Eu acho que esse negócio da pressão, assim, foi um negócio que amadureceu muito a gente, né? De fazer as coisas sob pressão, né? Obviamente a gente sempre gosta do que a gente está fazendo, mas a gente fica esperando um feedback, né? A gente nunca sabe o que as pessoas vão dizer sobre o teu trabalho, etc. Né? Eu acho, Maior, que a gente, pelo menos eu, Marcelo, o Thiago, comum dessas duas épocas, antes de Frontiers e depois de Frontiers, a gente sempre foi muito profissional. A gente tinha banda como hobby, independente e tal, lançava nossas coisas e tal, mas a gente sempre foi muito profissional, a gente sempre foi muito dedicado àquilo que a gente sempre fez. E isso sempre continuou, só que eu acho que depois que você tem um contrato internacional assinado, você tem que realmente ter esse lance que o Marcelo falou de entrega, de prazo, de... Cara, tua música agora não vai pro teu bairro, pra tua cidade, pro teu estado, pro teu país. Tua música vai pro mundo. Aí muda muito, cara. Aí muda, tipo, cara, teu comprometimento, se era bom, cara, tem que ser ótimo, tem que ser excelente. Sim. E assim, mas a gente aprende a ter uma ética de trabalho, assim, né, pra fazer as coisas. A gente sempre teve, mas as coisas vão se aprimorando, assim, eu acho. A gente vai aprendendo a fazer as coisas da maneira certa, porque a gente já errou no passado, né? Então a gente vai sempre melhorando, vai especificando melhor as coisas, né? Sim. E assim, vocês comentaram que, enfim, vocês chegaram a abrir alguns shows de um pessoal aí relevante na cena, né? Dr. Sim. Abrimos o show do Dr. Sim, abrimos o show do Glenn Hughes, abrimos o show do Mike Vecera. E vocês chegaram a ter contato com esse pessoal? Tem alguma história de bastidor engraçada que vocês passaram, assim, com alguma dessas bandas? A gente foi muito bem recebido, assim... pelo pessoal do Glenn Hughes foi bacana com a gente, o pessoal do Dr. Sim nem se fala, né, que são nossos ídolos aí, né? Sim. A gente tocou no show de despedida do Eduardo Danoi. Pô, que legal. Um dos últimos shows do Edu, shows assim, que o Edu tocou. Particularmente é uma das minhas maiores influências. Provavelmente é o meu guitarrista brasileiro favorito, assim, mas isso há muito tempo, né? Sim. Eu acho que eu vejo muita influência dele... na minha forma de tocar e foi muito legal o contato com eles, foram super bacana com a gente. Legal. Cara, a galera da produção do Glenn Hughes também foi bem bacana. Claro, lógico, um negócio um pouquinho mais off, assim, né? Não tem muito contato e tal, mas ele foi super querido com a gente. Vocês chegaram a falar eles passaram, com ele. passaram a gente falou, o som. ele desejou bom show pra gente. Legal, foi bem bacana. Inclusive, você perguntou do bastidor, eu lembrei do nosso técnico de som lá, o Leandro, que deu alguma coisa na mesa lá do lugar, na mesa de som. O Leandro foi escalado para ajudar, não estou querendo dizer nada, mas foi escalado para ajudar o técnico do Glenn Hughes a resolver alguma coisa, nem lembro. Puta, isso foi em 2014 lá, ele foi lá e deu uma solucionada lá. Deu uma resolvida deu uma ajuda lá. Mas ele tava com algum problema do som lá? Algum problema, alguma coisa de na mesa ali de configuração, abrir cena, alguma coisa assim, né? Que não devia ser tão compatível com o que ele trabalha lá fora, sabe? Então, um modelo de mesa diferente, que o nosso técnico estava acostumado, ele foi lá, cara, sabe ajudar e tal, não sei o quê. Foi mais ou menos assim. Mas cara, assim, de outras bastidores, cara, puta, a gente já sofreu bastante, velho. A gente já ralou bastante, cara. Esse show do Glenn Hughes, eu acho que ele tava bem nervoso na época, né, cara? Foi bem grande. Não, a gente... nós estávamos bem nervosos, assim, talvez... Foi bem grande. Dos que a gente ficou mais... Foi aquele que ele veio tocando The Purple? Ele tocou umas coisas solo, tocou Purple também. Tocou Purple. 2014, eu não lembro que tour que era essa, cara. 2015 não. Foi isso aí. 14. Eu fui no show dele, mas foi depois. Foi tipo 2018, eu acho. Mas assim, sempre uma pressão, né? Tocar ali para um público tal, que tá esperando um cara tão fodão, né? Digamos assim, quanto ele. Você tocar para aquele público ali, tocar suas músicas. Cara, eu lembro sempre uma pressão, né? Hoje em dia a gente faz com mais tranquilidade as coisas. Nessa época a gente tava com La Villa Strangiato, do Rush.
No set. No set. Então, tanto no Coisa fácil ali, né? Coisa fácil. Tanto no Glenn Hughes, na abertura do Glenn Hughes, quanto no Dr. Sim, a gente Dr. tocou, Sim. cara, nos 2 shows, a tocou. galera veio abaixo, tipo, eu falei, caralho, velho. Foi muito desafiador. Foda, Isso velho. aí foram 2 Foda. fatos bem bacanas desses shows. Foda. Tocar essa música foi demais. E com o metrônomo. Clique na orelha. Legal. Desde lá, Maioto, desde lá. Não, a gente tava falando sobre as histórias de bastidor aí, né? Que vocês já participaram. Mas imagino que também tenha tido histórias, não necessariamente de show de abertura, mas vocês já com algum tipo de perrengue na estrada aí. Muita coisa. Puta, muita coisa. Qual foi o maior perrengue que vocês passaram aí, né? Desde queimar amplificador, queimar pedal, dar problema na guitarra. Que mais, Felipe? Estourar a pele batedeira do bumbo e você ter que virar o bumbo pra tocar com a pele de resposta. Tenso. É coisa que, por exemplo, num show grande, cara, geralmente você não tem um bumbo de spare ali, um bumbo backup. Você tem uma caixa backup, mas isso, cara, quando você tá começando, você não tem, né, bicho? Às vezes não tem. Aí você pega a caixa ali que você tá tocando ali, arrebentou a pele, vira ali, toca, manda o vocal fazer acústico e troca a pele depois. Tipo... cara, vários. Cara, eu acho que todo mundo que começa tocando na noite, cara, passa por tudo isso que a gente tá falando. Todo mundo. Perder coisa, tá indo pro lugar e furar o pneu, esse tipo de coisa. Né? Ó, aconteceu. Ó, o Marcelo tem como é que eu posso falar? Case. Vários cases, então. Show do Jokers, agora com a Landful, né? Show do Jokers em maio, um dia antes do meu aniversário, dia 28 de maio. A gente foi tocar lá, a gente foi fazer a passagem de som. Chegando lá, o Marcelo manda mensagem, o que aconteceu no teu carro? Não furou o pneu, né? A bateria. Sorte que eu tava aqui na frente do estacionamento. E, cara, deixou o carro lá, só que tudo bem, do lado do Jokers, né? Do lado do bar. Aí, beleza. Aí, no outro show, não sei o que aconteceu também, que deu... sempre acontece alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Uma sorteada, né? Tem que tomar um banho de sal grosso. Tem que tomar. Às vezes tem. É verdade. E assim, gente, bom, vocês lançaram, né, o The Turning Point, né, foi ali o primeiro contato de vocês com a Frontiers, né? E aí, passado algum tempo, vocês começaram a compor, pensar já no sucessor, que veio a ser agora o Elevate, né, que saiu agora. Então eu queria que vocês contassem como é que foi esse começo de pensar na ideia do novo álbum e principalmente o que vocês acham que mudou, assim, a evolução que vocês viram de vocês mesmos no som, assim, né, do The Turning Point pro Elevate. O que vocês viram de mudança, de evolução? Só contextualizando, para quem vai ver isso aqui há 10 anos depois, o The Turning Point saiu em 2020, no meio da pandemia. Então... e outro detalhe que eu até tinha esquecido de falar naquela tua outra pergunta, no meio de tudo isso, o nosso baixista foi morar no México. O Thiago foi morar no México. Então, tem eu e o Marcelo aqui em Curitiba, o nosso vocalista, o Gui, ele mora em Cascavel, aqui no interior do Paraná, e nosso baixista, o Thiago, ele foi morar no México nessa época. Caramba. Então foi bem conturbado em relação à logística de fazer as coisas, só que tava o mundo inteiro na pandemia, bicho. Aí, cara, todo mundo online, todo mundo conversando online, então foi muito... Até pro lançamento do The Turning Point foi muito tranquilo. Só que uma pena que a gente não pôde fazer show, não pôde fazer tour, não pôde fazer o que a gente gostaria, né? E aí você tinha perguntado em relação nesse meio tempo do The Turning Point pro Elevate. A gente começou... o mundo ainda estava em pandemia e tal. Geralmente eu vinha aqui no estúdio, o estúdio estava fechado. Eu geralmente vinha aqui com o Marcelo no estúdio conversar e tal. E a gente começou a elaborar algumas coisas, o Gui vinha para cá de tanto em tanto tempo. A gente começou a elaborar algumas coisas, algumas ideias e tal. E, cara, igual eu tinha falado para você, do nosso comprometimento e disciplina. Toda semana a gente tinha reunião online, onde todo mundo compartilhava ideia, todo mundo ouvia a mesma coisa que a gente tinha feito na semana anterior. Essa nossa vontade de fazer as coisas, por exemplo, cara, a pandemia não tirou, entendeu? Então, agora que está amenizando, está tudo certo,
isso a gente já pôde até alavancar. E no Elevate a gente já conseguiu vir aqui pro estúdio e tal, e pirar em algumas ideias mais ao vivo, né? Na verdade, o Elevate, é bom lembrar também que quando a gente assinou o contrato para esse segundo disco, com a data de entrega, a gente não tinha nenhuma música. E a data era sempre... Foi 10 meses depois do combinado, né? Então, a gente tinha 10 meses para fazer um disco do zero, né? Não só produzir ele, Dessa gravar, vez mas... não tinham nada, assim, né? A gente não tinha literalmente nada, assim. Nem semente de ideia, nada. Eu, ultimamente, como eu tenho alguns discos para entregar na fila aí, eu sou um cara que eu não tenho pensado antes, e eu não tenho desenvolvido ideias para discos antes de eu trabalhar no disco, né? Eu tento fazer uma coisa de cada vez, né? E o Elevate foi meio assim com a gente, né? A gente assinou o contrato para o lançamento do segundo e com data, com tudo, com prazo, sem ter nenhuma ideia, né? Então a gente combinou entre nós que pra gente conseguir cumprir esse combinado... E, aliás, uma outra coisa bem interessante de dizer, os 2 discos da Landfall até hoje foram entregues na data combinada com a gravadora. Tipo, não teve atraso nenhum, assim, sabe? Bom. E a gente conversou entre a gente. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? De uma forma organizada e com disciplina, né? Aos poucos, né? Então, a gente sempre pensa em semana, né? Então, toda semana a gente vai andar um pouquinho, né? Então, a gente tinha a data da reunião e durante a semana a gente ia trabalhando naquilo. Daí ia discutir o que a gente trabalhou durante a semana na reunião. Você vai ouvindo a ideia, né? Com todo mundo. E o disco foi escrito em 4 meses, 3 meses. 4 meses, eu acho que, de composição. E daí a gente partiu para pré. E daí gravação. Não, mas a composição e a pré foram feitas juntas, né? Não, eu digo... Mas em conjunto. Né? Mas eu digo de pré, de a gente elaborar mais arranjo, de detalhe e tal. Uhum. Mas, cara, de composição, acho que foi uns 4 meses. E qual foi a primeira música que saiu, assim? Vocês lembram? A primeira, cara? Puta, que pergunta. Será que foi a Two Strangers? Logo que assim, ó, Gustavo, a gente tem um método que, por exemplo, a gente usou no Elevate como se fosse... Vamos plantar algumas sementinhas em cada um, assim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso Felipe, faz alguns grooves de batera aí e manda. A gente deposita lá no nosso balaio. A gente tem o Google Drive, nosso é extremamente organizado. Assim. Aí, Marcelo, cara, faz uns riffs de guitarra ali, pira em algumas melodias na guitarra, ou harmona, ou alguma coisa. Manda lá. Thiago, mesma coisa. Manda umas linhas de baixo. Gui, compõe alguma coisa aí. Vamos colocando lá. E a gente foi colocando. Então não teve tipo... Cara, uma música que saiu começo, meio, fim. Essa é a primeira. Assim, né? Cara, foi tipo tudo meio em paralelo. Por exemplo, eu lembro bastante da Two Strangers. Eu acho que ela é... Putz, eu sempre esqueço isso. Porque a gente 180? não é 180. A gente tem isso tem apelidos para a gente tem apelidos para as músicas, né? Pô, 180 é alto, hein? Várias músicas, mas ela é bem para Flentex mesmo, né? Ela era a nossa hard 170. É alguma coisa perto de 170, 180. Não vou saber dizer, eu acho que 172, alguma coisa assim. Depois a galera procura o beat. Mas eu lembro disso, de eu ter feito o groove, por exemplo, do verso. Aquele groove tribal. Aquele groove do verso. E o groove da intro, né? Mais batidão, mais balada, não no sentido de balada lenta e tal. Balada meio de sim. expressão, mais de noitada mesmo. Ela bem tem essa vibe, né? Bem intensa, assim, sabe? E aí o Marcelo, acho que já colocou um riff em cima e tal. Mas eu lembro também, isso como se fosse... Isso é um método que a gente achou para, por exemplo, quando a gente não podia vir aqui no estúdio, os 4 juntos. Uhum. E tinha vezes, por exemplo, que o Gui veio, acho que era começo de fevereiro de 2021. 21. Uhum. Que o Gui veio pra cá e a gente começou a fazer a Never Surrender. Isso eu lembro da gente tocando você e o Gui aqui, o Thiago ainda não estava aqui. E algumas dessas ideias a gente aplicou como banda aqui dentro do... Pra ver se funcionava pra ver se funcionava e muita coisa foi desenvolvida assim também, né? A gente tocando e tal. Então, porque tem muita coisa que você faz dentro de casa, em cada um no seu estúdio, ali no seu home studio,
E, cara, você chega aqui e não funciona. Porque, cara, você não tá com o orgânico realmente rolando. Porque, pô, o Elevate, ele foi pelo menos concebido, né, no nosso brainstorm, para ser um negócio um pouco mais orgânico, um pouco mais live, um pouco mais banda, sabe? Tipo, mais visceral, sim, assim, de dentro, assim mesmo. Para dar um punch mais legal, assim, sabe? Do que foi o The Turning Point, se comparado ao The Turning Point. Legal. Mas é por isso que a gente quis trazer não só essas sementes que a gente... Tipo, um riff do Marcelo, uma linha de baixo do Thiago, um groove meu, e realmente tentar aplicar mais banda dentro do estúdio, né? Porque naquela época o mundo não permitia. Tinha isso. Né? Assim, e também nesse disco, como a gente já compôs muita coisa, né, cara, você procura ter outras fórmulas para fazer as coisas. Eu acho que esse disco é muito do bate-bola ali entre a gente, sabe? O cara traz uma ideia de groove de bateria, por exemplo, que não tem uma harmonia, não tem nenhuma ideia melódica, não tem nada, né? Daí você faz a partir daquilo, né? Legal. Assim como o Thiago, por exemplo, trouxe riffs, né? Que a gente desenvolveu a Never Surrender, por exemplo. Isso é legal o riff falar, dele, né? Que ele foi lá, gostei desse riff, ele botou no nosso balaio de ideias lá e a gente, não, beleza, vamos usar. A gente veio aqui e aplicou como banda. Isso então, não virou o riff? Não foi um disco que foi feito assim, não, eu vou sentar com a minha guitarra e vou esperar a inspiração vir... Foi o suor ali, bicho, foi esse negócio de que eu acho que a criatividade ela pode vir de várias fórmulas, assim, né? Ela pode vir de um groove, ela pode vir de você estar na tua casa tomando um vinho, num jantar e... escutei uma música assim, pô, galera, eu acho que ia ser legal fazer uma música meio assim, entendeu? E teve alguma música que mudou muito desde o começo até a versão final dela? Que ficou reconhecível. Cara, eu lembro... Quando o Marcelo falou, a gente tem o nosso Google Drive lá, que a gente vai colocando, vai subindo as versões, e cada música a gente ia subindo. Cara, tem batera e guitarra nessa música aqui, nessa demo. Tá, V1. Agora colocou baixo. V2. Agora tem voz e já mudou a linha de baixo e tem mais um arranjo de teclas ali. V3. E a gente foi subindo. Eu acho que a música que mais teve V... teve versões... Mais teve V? É você que vai saber disso aí. Eu acho que foi a Hope, cara. A Hope que foi subindo, acho que foi uma V8, V9, assim, um negócio assim. Mas não que ela foi mudando, Gustavo, tipo... o que era verso virou refrão, o que era ponte virou verso. Não nesse sentido de estrutura, mas que a gente foi... Porque, igual eu te falei, a gente teve mais músicas sendo feitas em paralelo, sabe? Então, igual eu te falei, não teve começo, meio e fim de uma música, depois começo, meio e fim de outra. A gente trata meio que tudo meio junto. E isso é uma coisa que, por exemplo, o Marcelo sempre fala... Galera, vamos tentar fazer o set, uma música assim, uma música assado, uma música assim, assado. Você tem meio que uma visão macro do disco, né? Senão, daqui a pouco você tá com 3 porrada. E daí você não tem uma balada para dar uma baixada na bola e depois vir mais uma para subir. Sim. Isso é muito interessante a galera começar a pensar nisso, porque tem muito CD que é uma atrás da outra, porrada. E daí não... Cara, você tem que ter um respiro, né? Você tem que ter uma... acaba se sobressaindo, todas ficam na mesma... Não necessariamente precisa ser uma balada para dar um respiro. Por exemplo, a Rescue Me, a quarta música do disco, do Elevate, ela é uma música em 5x4, ela já tem uma forma de compasso diferente do habitual, do comum 4x4, mas que não soa torta, entendeu? E ela ainda tem mais um fio um flow mais diferente, que você sai da Never Surrender, da Two Strangers, da Waterfall. Vamos botar um pouquinho mais a bola no chão, vamos segurar um pouquinho mais, e daí agora depois vamos subir de novo. Depois eu acho que outra coisa também desse disco é que ele foi menos planejado, digamos assim. O The Turning Point foi mais planejado. Não, vamos lançar um disco que seja coerente com a gravadora, que seja um negócio pro fã curtir, etc. E nesse a gente foi mais tipo... Cara, quem que nós somos, entendeu? De verdade, como banda. Então, por isso que eu falo que foi muito democrático, assim, um negócio muito bate-bola mesmo, assim. E em vez de ser uma coisa pensada, entendeu? Mas tudo é discutido, né? Tudo é sempre discutido entre a gente. É muito legal, assim, meio... bem democrático mesmo, assim. Esse segundo álbum, ele realmente... Ele trouxe um pouco mais de liberdade pra gente. Porque, cara, pensa assim, a gente sempre fez coisas de formato independente.
A gente assinou com uma gravadora internacional. Essa pressão que a gente comentou. Cara, temos que entregar um puta no material. O que a gente vai fazer? Porra, vamos formatar o troço daqui até aqui, nesse range de possibilidades. Porra, beleza. Legal, os caras gostaram. Foi um álbum que, porra, foi super, super bem nas críticas, nas reviews, a galera gostou no geral. Beleza. Vamos fazer o segundo álbum, Elevate. Porra, todo esse range de possibilidades, cara, ele dá uma expandida um pouquinho. Você pode colocar um pouquinho de coisa a mais da tua influência pessoal, da influência pessoal do Marcelo, do Gui, do Thiago, do Felipe. Aí fica mais pessoal. Assim, você pode, por exemplo, você tem a pressão, lógico, de entregar um puta do material, só que você não tem tanto aquela cobrança de tipo, caralho, vou fazer daqui até aqui. Não, pelo menos isso no nosso brainstorm foi, pô, galera, vamos ter um pouquinho mais de liberdade agora para atuar um pouquinho nesse, igual a gente sempre comenta nas entrevistas, nesse temperinho a mais, nesse spice do prog. Tem uma pitadinha do prog mais no Elevate, que não tem tanto no The Turning Point. Tem um pouquinho mais de pressão nas músicas no Elevate, tanto de produção, eu acho, né, Léo? De questão também. De mix também. E que não tem no The Turning Point. Essas abordagens vão variando, entendeu? O tempero de cada um dos integrantes está mais, sabe, tá mais acentuado, assim. Então você consegue ver. Você consegue escutar mais essa mistura, assim, sabe? E foi feito de uma forma mais livre mesmo, assim, eu acho, cara. Tem alguma preferida de vocês aí ou todos os filhos são iguais? Eu falo que tem uma preferida no momento. A gente agora está ensaiando para o show do Johnny Joel, a gente vai abrir o show dele aqui em Curitiba. Cara, eu tô gostando muito. É que daí eu já vou revelar agora um spoiler aí, não sei como vai sair. A Shadows of Love, pra mim, tá uma música incrível pra tocar ao vivo. Acho que você acompanhou lá no nosso show de lançamento. Tá tem incrível. Música que é legal de tocar, né? Além de ser instrumentista. Né? E a própria Hope, que eu já tinha comentado, ela tem uma vibe, assim, Então, eu sempre comento, tem a preferida naquele meu momento, entendeu? Hoje eu falo, eu não consigo nem citar uma, tem que falar duas. O que você acha? Cara, eu acho que tem o Hall da Fama ali, né, que é o Two Strangers, aí Elevate mesmo, e essas duas eu acho que a gente, ao longo dos anos vai continuar sempre tocando, assim, cara, não tem como não, né? E a Heroes também, né? Mas eu gosto de todas, assim, cara. Não tem uma... isso aí. Filho preferido é difícil, né? Durante as composições e durante quando a gente vai trabalhando as músicas, a gente começa... Nossa, cara, que música, puta, que legal. A empolgação do cara em ouvir aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo trabalhado. Então a gente sempre fica tipo, caralho, cara, puta, fizemos Heroes Are Forever. Puta, que musicão, que tesão. Então, e sempre vai mudando. Não, cara, agora, porra, Never Surrender tá do caralho. Ah, não, agora Hope tá do caralho. Agora Chance to Destiny, a última música tá do caralho. Sabe? Então sempre é uma coisa que vai se perpetuando, assim, sabe? E como é que foi o processo de escolha dos singles, né, dos videoclipes? Porque vocês falaram que gostam, né, da Hope, enfim, outras que não são singles, né? Então, como é que foi essa foi um diálogo com a gravadora também? Como é que é? Normalmente são eles que escolhem sempre, né? E a gente chega com um leque, né, de possibilidades do que a gente acha, a gente chega com input, tipo, galera, o que vocês acham dessa? Ou de mais? A gente já chegou com uma sugestão. Chegou com sugestões. Entendi. E aí, cara, rola um debate ali. Eu acho que é legal essa aqui. Eles sugeriram uma outra música, Feels Like Summer, né? Também pra ser um clipe. Que é a nossa Bryan Adams. Bryan Adams, Bon Jovi, assim. Pra você, tem esse lado e é legal, por isso que a gente falou de ouvir a opinião deles. Porque quando você tá muito dentro, por exemplo, eu e o Marcelo, cara, a gente escreve, a gente produz, a gente grava. Além de gravar... Quando o Marcelo tá gravando, eu tô operando. Quando eu tô gravando, o Marcelo tá operando. Porque é uma coisa legal de falar, né? A gente não tem o terceiro cara na Landful. A gente não vai num estúdio para fazer o disco. A gente faz tudo aqui no estúdio do Marcelo. Legal. Então, eu e o Marcelo como produtor, a gente divide essa função na Landful. A gente tá muito deep no troço. Tá muito lá dentro. Então, você tem uma visão de fora, por exemplo, cara, eles oferecendo... O que vocês acham da Feels Like Summer pra ser um clipe? Porra, uma puta opinião diferente do que a gente tinha pensado. Mas, realmente, depois de alguns debates ali, realmente não rolou. Não era aquilo que precisava ser feito pro Elevate, nesse caso.
Mas por isso que é importante você ter opinião de fora também, porque senão você fica muito lá dentro e não... Sabe? Você fica muito fechado também. Sim. Você tem o objetivo, né? Isso, por um lado, é bom, porque você sabe realmente aquilo que você está fazendo, aquilo que você quer ouvir no final, desde quando você está compondo no violão, alguma coisa assim, ou fazendo um groove e tal. Você sabe como é que você quer ouvir a música no final, mas você fica, pelo menos, não limitado. Limitado não é a palavra certa, mas você fica muito fechado a opiniões de fora. É muito legal. Por isso que eu sempre falava, cara, o que você acha disso aqui? Mostrar pra minha esposa, o que você acha disso aqui? Tem esse debate, assim, sabe? Fora, né? E assim, em relação às letras, como é que é? Assim, surge a ideia da letra vem depois, ou vem durante? E também outra coisa. Eu vou ligar pro Gui aqui agora, peraí. Deixa eu ligar pro Gui. Eu queria saber assim, porque as letras elas acabam contando uma história, né, de certa forma, e às vezes o álbum ele vira conceitual por causa das letras, né, que todas contam uma história só. Nesse caso, não é bem assim, né, cada música ela é independente, não tem um conceito que une todas, né, as letras são individuais. São individuais. Normalmente quem escreve as letras é sempre o Gui, né, ele escreveu todas do The Turning Point, e todas do Elevate, obviamente, que a gente opina numa coisa ou outra ali, né, também como produtores. E, cara, a gente conversa muito enquanto tá fazendo a música, assim, de tipo, o que aquela... Mesmo sem letra, né? Mas o que ela... Qual que é o sentimento que aquela música, que aquele arranjo, né? Que aquela melodia que ainda não tem letras passa, né? A Rescue Me, por exemplo, a gente achou ela... Eu achei no primeiro momento ela muito... Tipo, estou perdido numa ilha, assim, uma coisa assim, né? Eu passei esse conceito pro Gui, né? A Elevate também, né? Tipo, outra coisa conceitual que a gente conversou assim, não, vamos elevar, né? O nível desse disco, vamos superar o primeiro, né? Então, foi um negócio meio mindset, assim. Que daí também sugestão nossa de tema, de nome de música, né? Às vezes tem música que não tem nome, mas, Perdido na Ilha, beleza, Rescue Me. Ou a Elevate mesmo, quando a gente começou ela, já era Elevate o nome, sem existir a letra. Sem ter letra. Mas a gente faz tenta fazer essa ligação da letra com o tema e sugere essas coisas pro Gui, né? A Rush Hour mesmo, né? Ela se chamava Rush Hour, que é a primeira do primeiro disco, né? Ela, desde o começo, chamava Rush Hour, já. Nem existia a letra, entendeu? Então, a gente traz esses conceitos e junta com as nossas ideias de música, assim, de acordo com imagens que a gente vê dentro das nossas cabeças sobre aquela sensação que a música traz. Né? Não tem um limite. A gente faz esse jogo do sentido de... não precisa ter necessariamente a letra, mas tem o nome. Essa aqui já tem uma letra, mas não tem... Ou, por exemplo... Foi composta uma linha melódica, mas não tem música, não tem arranjo. Então tem essa brincadeira de coisa, tipo, a gente não fica limitado a uma coisa só, de um modo só. Sim. Legal. E assim, agora que já saiu o álbum, né, vocês já viram resenhas, conversaram com pessoas, com certeza, né, sobre o álbum, viram já opiniões. Queria que vocês contassem quais foram as opiniões que mais, assim... se repetiram, assim, o que vocês mais ouviram falar sobre o álbum? Tipo, a gente gostou muito de tal característica, assim, sabe? O que vocês sentiram que o povo mais curtiu, assim? Olha, de review... não necessariamente review, pode ser conversando com fãs, com amigos, enfim. A gente, no começo do álbum, igual o Marcelo acabou de comentar, a gente queria que esse álbum fosse, igual a gente sempre falava, o Landfill 2.0. Igual recentemente a gente falou, imagina aquele carro tunado, turbo, cara, 2.0, bicho. É pressão, é forte, parrudo e vão pra cima, entendeu? Se a gente comparar o primeiro álbum. Então, queria dar realmente um passo acima. E a gente veio com esse nome, Elevate. Pô, caralho. O que a gente sempre, pelo menos na minha visão, o que eu buscava ouvir depois do álbum feito, era que as pessoas tivessem essa mesma sensação do que eu estava buscando, do que a gente buscava no brainstorm antes de ter o disco. Então, se a gente conseguisse passar essa visão
porra, que o álbum tá um pouquinho mais pesado, que o álbum tá um pouquinho mais pra frente, que as músicas elas estão no nível 2.0, assim. Não tô falando mal do que a gente já fez no nosso legado, mas que elas estão um level uma acima, evolução natural, uma evolução elevadas nesse sentido. Isso eu já tava feliz. Cara, eu acho que não todas, tá? Mas eu acho que uns 80% das reviews que a gente leu, que a gente acompanhou, e falando com fã, e falando com amigos nossos, caras, é bem isso que está acontecendo. Então, putz, quando eu chego para falar para eles assim, putz, olha aí, ó, isso aqui que a gente falou que ia acontecer no Brainstorm, que a gente queria que acontecesse no Brainstorm. E realmente eles, os veículos, os fãs, os amigos, realmente notaram isso. Isso que me faz feliz demais, assim, depois da gente ter lançado e tocado e tal, e tá divulgando o álbum agora. Eu acho que outra coisa que as pessoas, que eu vejo muita gente comentando nas resenhas, etc., que é um disco menos óbvio do que o primeiro, né? Mais livre, mais solto, né? E excelentes resenhas no mundo todo aí, nossa, várias línguas diferentes. Tem que usar bastante o Google Tradutor lá, porque você não entende nada. Finlandês. Eu vi resenha em japonês, em finlandês, francês, espanhol, italiano. Dá pra se virar ali, né? Italiano, alemão, resenha de tudo quanto é lado, assim. Muito legal. Pô, legal. E assim, agora surgiu essa notícia aí, bomba, né? Que vocês vão abrir o show do Johnny Joel. E, cara, eu queria saber como é que vocês estão em relação a isso, como é que tá a preparação, né, para esse show, o que os fãs podem esperar. E também, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre a relação de vocês com o Johnny, o trabalho dele, se vocês já conheciam, óbvio que vocês já conheciam, mas assim, se vocês já alguma música em particular que vocês gostam, algum aspecto do trabalho dele que vocês gostam, enfim, comentar um pouco aí sobre essa próxima experiência aí bacana que vocês vão ter. Bom, para quem não sabe, o show vai acontecer aqui em Curitiba, dia 11 de fevereiro. A gente vai abrir o show do Johnny Joel aqui no Hard Rock Café. A gente ficou muito feliz que deu certo, porque, pô, o Johnny, ele é artista Frontiers também. Então, legal. Tá em casa. A gente acompanhou a carreira, então, pô, pelo amor de Deus, você perguntou do que a gente gosta. Pô, o álbum do Hardline lá, o Double Eclipse, pra mim, putz, acho que não só pra mim, né? Tipo, lá nas alturas, assim, você não consegue nem... que eu ouvi esse álbum foi de matar. O que os fãs podem esperar desse show? Você perguntou da preparação. Cara, a preparação nossa, basicamente, a gente ensaia sempre quando algum dos membros, fora eu e o Marcelo, tá aqui em Curitiba, a gente mete um ensaio. Então, a gente sempre está trabalhando, é progressivo o troço. Então, não é tipo, não, vai ter show, tem que ensaiar, fazer show. A gente sempre está fazendo, fazendo acontecer, sempre tá buscando refinar as coisas e sempre buscando detalhe as coisas, assim, sabe? Porque é difícil, né, você compor, gravar, lançar, e daí a música... Cara, se você não tá tocando direto, bicho, esquece. Pô, e tem coisa ali, cara, que eu tenho que tirar de novo, né? Quantas passadas aí que a gente não dá de novo, que, puta, cara, não tem que passar de novo. É tenso. Então, a gente sempre tá buscando esse aperfeiçoamento ao longo do tempo. Tanto é que quando o Thiago e o Gui não estão aqui, eu e o Marcelo, volta e meia, a gente faz uma passada e tal. Mas o set bem bacana, bastante coisa nova. Tem uma coisinha do The Turning Point ali também, uma ou outra ali. Mas bastante coisa focada no Elevate. Então, dessas músicas aí que eu falei, então já tem duas aí que estão no set. Então, eu sou muito amigo nós somos, né, muito amigos do Alessandro Del Vecchio, do Hardline, que é da banda do Johnny, né? Então, pra gente é muito bacana. Obviamente, muito fãs, né, do Hardline mesmo, né? E dos outros projetos do Johnny. E eu acho que o que os fãs podem esperar é o nosso melhor show aí, né? Muitas músicas do disco novo, sem esquecer de músicas importantes do primeiro disco. E a gente com certeza está na melhor forma aí. Já vem de uma sequência de shows do ano passado, de uma sequência de ensaios, de pré-produção, dos shows, né? Então a gente tá bem seguro para tocar, assim. Vai ser
E bem legal, e na hora é curtir o momento, né? É isso E aí. aproveitar o máximo Agora é rock ali. and roll. Esperamos poder agradar bastante a turma que vai assistir a gente. Certamente. Pô, legal. E, gente, assim, estamos chegando no final, mas antes disso eu queria saber de vocês a pergunta que às vezes as pessoas têm dificuldade de responder, que é o seguinte: 5 álbuns que mais marcaram a vida de vocês, que mais influenciaram. Quais seriam? Os 5 álbuns que vocês levariam pra Ilha Deserta? Assim, pode ser de qualquer artista, qualquer banda. Você vai primeiro ou eu? Peraí, Pode que pensar um pouquinho. agora eu acho que o Maiato vai colocar o preto e branco que eu vou ter que dar uma pensada. Então vamos lá. 5 álbuns aí. 5 álbuns, tá, eu vou começar então. Então comece. É difícil resumir em 5, né, cara? Mas eu vou falar o que me veio na cabeça primeiro aí. Cara, 87 do Whitesnake, que eu acho que é uma escola de riff, uma escola de refrões, uma escola de composição, né? Acho que só Steals of the Night já vale aquele disco. Né? Vamos falar de Pornografite do Extreme, que eu acho que foi um puta disco, assim, eu lembro de tirar as músicas do Extreme. E eu amo, assim, o Nuno Bittencourt, eu acho um puta guitarrista fantástico, né? Tem esse negócio do groove envolvido, né? Essa malemolência, não é algo tão duro. Aí eu vou falar 5150 do Van Halen, que é o meu preferido, do Van Halen. Gosto muito das duas fases, é muito difícil escolher. Eu acho que o Van Halen 1 talvez estaria no mesmo hall ali, mas veio cabeça 5150. Eu falaria Bump Ahead do Mr. Big. Tem que ter um Mr. Big aí, que é puta influência, principalmente para Landful, né? E eu vou falar do meu disco preferido do Dream Theater, que é a minha banda favorita, que é o Train of Thought, que é o disco que eu escutei muito, muito... Ousado nesse... E é o meu disco favorito do Dream Theater. É o mais metal... pesadão, né? Pesadão, Aquela sombrio. do metal, né, que tinha ali, né? E assim, ali aquela fase ali... dos Cines pra frente até o Octavarium ali, pra mim é a fase áurea do DT, assim. Pô, legal. E eu tive que escolher um disco daquela época, assim. O bom é que não conflitamos em nenhum aí. Oh, que bom, Eu vou ter que puxar alguma coisa aqui. Puxando o Dream Theater do Marcelo, então. Primeiro, Scenes from a Memory, do Dream Theater. Legal. Um disco que moldou, acho que, minha vida. Tanto na música quanto em outros aspectos. Aspecto de letra, de produção, de vida mesmo, assim, sabe? O tema abordado no disco é incrível. Segundo, Toto, The Seventh One, um dos últimos discos ali do Jeff Porcaro. Eu tenho ouvido direto aí, recentemente também. Tem coisas mágicas ali que é, nossa, incrível. Outro Mr. Big, Lean to It, que é ali que realmente começou o troço pra mim ali de bateria, de hard rock, ali que eu comecei mesmo a me interessar pelo troço. Não na época, né? Na época eu era uma criança, mas ali que eu comecei a conhecer o troço de fato. 3, vou puxar um brazuca aqui, Angra, Temple of Shadows, que bem naquela época que o Marcelo, a gente tava na adolescência ali. Pô, quando a gente ouviu tanto o Rebirth quanto o Temple of Shadows, cara, a gente era adolescente e, putz, o bicho realmente moldou ali mesmo, tipo, a vontade de querer tocar live. Porra, tinha coisas que eu tocava do Temple of Shadows, do Rebirth com 14 anos, que eu não toco mais hoje em dia com 30 anos, não tem condições. Naquela época eu tava no gás mesmo. E, cara, por último, vou dar uma viajada aqui, um disco que eu adoro, do Dave Weckl, puta batera sinistreira, absurdo, uma puta influência pra mim, e que a galera tem a oportunidade, quem não conhece, de conhecer, de buscar, que é o Hardwired, que é um puta disco de fusion animal, instrumental, incrível, que geralmente a gente ouve direto aí nas Achei que você ia falar o Heads Up. Não, tem o Heads Up, mas tem o hard. Eu gosto mais do lado mais... Deixa esse de bônus. Mais fusion, pode ser também. O Heads Up é som de iate, né? Esse aí é som Jet Set. Jet Set. Pô, legal. Mas o Hardwire do Dave Weckl ali, ele tem coisas magníficas, tanto quanto o outro, o Heads Up também.
Bacana. Mas é isso aí, tentei resumir pelo menos minhas bandas favoritas, aonde eu comecei, da onde eu vim ali, o que eu tenho mais ouvido aí, porque 5 álbuns é complicado. É difícil, mas conseguiram, parabéns. Olha, Gustavo. E, gente, é o seguinte, cara, o Brasil, né, recentemente não, tem um tempo já que tem feito muito sucesso no exterior, né, o rock. Por exemplo, você pega aí, o Kiko Loureiro foi pro Megadeth, né, tem o Matheus Azato aí fazendo sucesso lá fora, né, a Lari Basílio, enfim, tem muitos músicos, né, brasileiros fazendo sucesso lá fora. E temos esse movimento aí também capitaneado, talvez, aí pela Frontiers, né, pela Guerra 2 de vocês, que tá dando voz a bastante banda aqui do Brasil, né? Tem o Electric Mob, tem a Tarmat, enfim, tem várias bandas aí brasileiras. Como é que vocês analisam, né, o Brasil ganhando toda essa voz lá fora? O que vocês acham que o mundo descobriu o Brasil agora? Assim? Por que vocês... Como é que vocês entendem esse movimento aí? Vocês estão incluídos nesse movimento, né? Sim. Olha, pelo menos da minha visão, basicamente o que você falou ali, Gustavo. Parece que o mundo agora tem olhos tanto para as bandas do Brasil quanto para os músicos. Você citou uma boa parte deles e tal. E gente já consagrado, Kiko e tal. O próprio Bruno gravando, tocando com um monte de gente lá de fora, o Bruno Valverde, batera. E tanto para as bandas agora que a Frontiers está apostando, a gente, o Electric Mob, Tarmat, Semblance e tal, é muito... Cara, gratificante por um lado, mas é muito legal ter o reconhecimento de todo o trabalho que a gente fez lá, desde a época que a gente era independente, que a gente nunca parou, de sempre um passinho depois do outro, sempre subindo um degrauzinho na escada. Você vê que, igual a gente contou para você, não foi a gente que chegou e mostrou o material para Frontiers. Eles entraram em contato com a gente, então parece que abriu um pouco o leque de possibilidades mundo afora, sabe? Então é muito legal ver que o esforço que a gente faz, lógico, a gente faz porque a gente gosta, mas tem um reconhecimento para você poder gravar tua música, você poder lançar tua música mundialmente, você poder, em tantos casos, viver disso. Então tá sendo muito bacana, assim, pra gente ter 2 CDs com a Frontiers. Sim. E que vem os próximos, né? Sim. Eu acho que criativamente também a gente... o brasileiro tá mostrando aí que ele não fica devendo para lugar nenhum do mundo, né, cara? E outra coisa que eu percebo, assim, do brasileiro, assim, que a gente é muito guerreiro, sabe? Tem um anseio pelas coisas, assim, sabe? E consegue fazer as coisas funcionar, né? Então... a gente tá vivendo realmente um momento aí único, né, cara? Que eu acho que daqui uns anos provavelmente a gente vai lembrar disso e as pessoas vão lembrar também. Então é muito gratificante, mas de certa forma também é muito feito de uma forma consciente, assim, sabe? De tipo, a oportunidade veio na hora que a gente tava preparado para suprir isso. E isso por causa de toda a bagagem estrada, né? De tantos anos aí trabalhando de forma independente, etc. E eu acho que essa estrada toda trouxe a gente para um ponto de que a gente consegue fazer as coisas da melhor maneira possível, né, cara? Sem ficar devendo para nenhum outro artista de outro lugar do mundo, etc. Legal. Acho que é por aí. Gente, queria agradecer a entrevista de vocês e queria que vocês deixassem uma mensagem final, principalmente convidando a todos, né, para o show, que vai ter dia 11 de fevereiro. 11 de fevereiro. Hard Rock Café. Hard Rock Café, aqui em Curitiba, abrindo para o John Joelli. Falei certo o nome dele agora. Johnny Joelli. Johnny. É uma loucura. Corta aí. Corta aí. Johnny Joelli. Então é isso, galera. Convidar, espaço para vocês convidarem o pessoal e, enfim, fazer o jabazinho de vocês aí. Massa. Então, galera, para quem não conhece a banda ainda... procure nas mídias, nos streamings. Landfall, a gente tem 2 CDs, o The Turning Point e o Elevate, recém-lançado agora, os 2 pela Frontiers Records. Convidando a todos agora também para nosso próximo show, abrindo para o Johnny Joelli aqui em Curitiba, no Hard Rock Café.
Estaremos lá dia 11 de fevereiro, junto com o nosso label mate, Johnny Joelli, fazendo uma noite mágica lá de hard rock, melodic rock e tudo isso que os nossos fãs e os fãs do Johnny adoram. Então, acho que vai ser uma puta noite temática lá e esperamos todos vocês lá. É isso aí. Gustavo, obrigado pela oportunidade, hein? Valeu, galera. Tamo junto, mano. Muito obrigado, irmão. Vamos marcar depois, próximo. Vamos fazer Estarei umas lá coisas junto aí. no show, com Que certeza. Por favor, nosso convidado. Nosso convidado.